Tá a doutora Aguinalda aí, que já está comigo. Ó, e parece que está com uma paisagem diferente, um cenário diferente. Boa tarde, doutora Aguinalda. Uma satisfação em revê-la, uma satisfação voltar a falar com essa grande advogada, especialista em Previdência Social. Muito boa tarde. Oi, Jocélio, boa tarde. Que felicidade estar de volta, viu? Eu estava com muita saudade de vir fazer o programa aqui para vocês, saudade dos nossos ouvintes, né? Das nossas conversas. Ainda bem que hoje deu certo. Mas na semana passada, é porque teve o feriado e nós não participamos. Teve vários problemas que a gente não pôde. Foi feriado, foi também o seu problema de saúde. Adoeci, Jocélio. Você pensa que comecei o ano... E nós entramos nas férias, nos recessos. Agora a gente vai continuar. Sim. Vamos iniciar o ano agora, hoje. É o jeito. As pessoas têm me procurado muito, perguntado, Jocélio, pelo amor de Deus, como é que está a situação aí desses bancos? Doutora Aguinalda, o que os bancos tratam os aposentados, os velhinhos? Doutora, é uma humilhação. Outro dia eu cheguei aqui no banco e o pessoal me chamaram. Eu ia passando, o pessoal me chamaram. Jocélio, por favor, Jocélio, filme essa cena ali dentro. Eu digo, rapaz, eu não posso filmar lá no banco, lá dentro do banco. É complicado. Eu não tenho autorização. Mas eles me expuseram o seguinte, que velhinhos que chegam 6 da manhã, 5 da manhã, aí vai ser atendido 8, 9 horas, né? Os que são atendidos 8 ainda são o que é que tem que ser feito em relação a isso, doutora? O que é que tem que ser feito? É um absurdo isso, né? Pois é, Jocélio, infelizmente, o atendimento bancário, aqui principalmente no nosso interior, acredito, né, porque as agências pequenas, poucos funcionários, realmente é uma humilhação muito grande. A gente vê, mas não é só no interior, não. A gente vê isso diariamente nos jornais, falando sobre essas filas, né? A fila do INSS já é terrível. Os segurados têm que esperar, tanto quando estão lá na frente do INSS, quanto também pelo sistema, que é uma fila de mais de 3 milhões. Quando chega de receber o benefício, Jocélio do céu, assim, um problema grave com o banco. Nós temos aqui, por exemplo, aqui em Cançales, uma falta de boa vontade de atendimento, principalmente, eu vou falar, sabe o nome do banco? Eu não tenho por que não falar. Principalmente no Bradesco, aqui de Cançales, o problema é meio sério. Olha, se o advogado for com a parte, e a parte tiver um bom atrasado, por exemplo, para receber, aí eles colocam a conta da pessoa no celular, aumentam o teto diário, né? Aumentam o limite, quero dizer, diário, para poder botar aquele dinheiro naquela conta e aquela pessoa poder fazer transferência, poder, né, colocar em outra conta que muitas vezes a pessoa tem. Mas se a pessoa for sozinha e tiver mais de 3 mil reais para tirar, já sério, a pessoa tem que ou ir tirar todo dia um salário mínimo, ou então, para depósito, só depositam 3.500 por dia, quando às vezes a pessoa tem 30, 40 mil para receber de um atrasado, um processo que desceu, por exemplo, como a gente teve esses dias, que eu precisei ir com a cliente porque o banco não liberava esse dinheiro na conta dela, que já estava, inclusive, no celular. Mas tem um benefício que desce, por exemplo, da Junta de Recursos da Previdência Social, com alguns anos de trabalho e tudo, que já desce maior. Eles não facilitam, eles querem que a pessoa fique indo todo dia, pegar um salário mínimo, ou então transferir todo dia o limite máximo de R$ 3.500.
Isso é um sofrimento tão grande para quem tem um dinheirinho melhor para receber. Porque, Jocélio, essas pessoas, elas estão esperando há muito tempo e já têm o que fazer com aquele dinheiro. E o pior, não é todo mundo que pode sair da sua casa todo dia para ir no banco fazer a mesma coisa até conseguir tirar aquele dinheiro todo. Infelizmente, a prestação de serviço dos bancos é terrível. E hoje nós viemos para falar um pouco sobre essa prestação de serviço dos bancos. Não só sobre as filas, não só sobre a dificuldade que fazem na vida do aposentado. Já no Banco do Brasil, já é mais tranquilo. Se a pessoa chegar com seus atrasados para receber, né, vindo ou uma PAB que a gente consegue, que a pessoa estava com o dinheiro bloqueado, ou um benefício que demorou alguns meses ou até anos, aí o Banco do Brasil resolve tranquilo, mas o Bradesco não resolve. Não resolve. Já teve tempos que a gente teve que ir em agências maiores para poder conseguir. Hoje, Jocélio, vamos falar também sobre empréstimos indevidos, essas taxas que indevidamente os bancos cobram dos clientes sem eles saberem nem o que estão pagando. Sabe, eles cobram, por exemplo, seguros prestamistas na conta das pessoas, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é aquilo que estão pagando, títulos de capitalização e muitas outras coisas. Vamos falar sobre isso hoje, né, Jocélio? Se tiver alguma pergunta, você faz. Se tiver, alguém já tiver perguntado alguma coisa também, você diz. Se não, a gente começa naquele nosso roteiro de sempre e a gente vai conversando. Tá joia, Jocélio? Aí você me diz se eu posso começar ou se você já vai perguntar alguma coisa. Não, eu quero que você, já que nós estamos falando em bancos, né? Tem segmento aí sobre essa questão desses empréstimos que não são autorizados, das taxas, que também são muitas, é muita reclamação, e as pessoas ficam sem saber aonde se socorrer, como diz o ditado. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Certo, Jocélio. Jocélio, é algo muito complicado que está acontecendo no Brasil atualmente. Essa questão de cobranças indevidas está passando do limite que qualquer pessoa possa suportar. Todos os dias no nosso escritório aparecem pessoas que já chegam aqui, geralmente, com o extrato do banco, nos mostrando o tanto de desconto que tem no seu aposento, na sua pensão, no seu benefício assistencial, né? Já, sério, é triste. E é assim, dentro do normal, são coisas que a pessoa nem sabe de onde veio. Doutora, por que é que eu estou pagando esse seguro se eu nunca contratei? São coisas que nunca se contratou e que está lá no seu extrato, tirando uma boa parte da sua aposentadoria. Aquilo que você poderia estar utilizando para as despesas da sua vida, para seus remédios, para sua alimentação, para tantas outras coisas, porque nós temos despesas demais, todo mundo gasta muito nos dias atuais. Ninguém vive sem gastar. E o pior gasto que tem é aquele que você não deve e que descontam obrigatoriamente na tua conta, sem você nem saber o que está pagando. Pois bem, Jocélio, nós estamos falando dos empréstimos indevidos, das taxas bancárias abusivas não contratadas, é uma coisa que acontece muito. Eu tenho aposentados aqui dentro do meu escritório, Jocélio, que chega a pagar 70, 80 reais de taxa bancária. Mas como pode isso se ele recebe apenas um salário mínimo? Totalmente abusiva, não foi contratado, não foi autorizado. Seguros, título de capitalização é outra coisa que tem demais. Previdência privada. Meu povo, para que Jocélio, que o banco faz uma coisa dessa com a pessoa que já é aposentado, vai pagar previdência privada sem saber nem o que é isso, nem como é que um dia resgata, nem que direitos é que tem sobre isso. E aí, tirando da boca do aposentado e da sua família. Pois pronto. Tudo isso, meu povo, é falha na prestação do serviço bancário. Tudo isso, meu povo, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Os bancos, eles são obrigados a devolver esse valor cobrado indevidamente
com correção, e deveria ser sem nenhuma burocracia, deveria ser tranquilamente a pessoa chegar lá, dizer que não quer, que não aceita, e que quer a instituição. Mas, infelizmente, Jocélio, não é assim. Até mesmo nas justiça, esses casos são muito difíceis, porque a gente precisa fazer um processo todo especial, muito meticuloso, com muito cuidado. Em muitos casos, os juízes nem aceitam. Mas essa questão de empréstimo é o que é mais difícil. Essa questão de taxas indevidas, de impostos indevidos, essa questão de título de capitalização, de seguros, tudo isso a gente consegue receber. E ainda a gente consegue, Jocélio, a grande maioria das vezes, uma indenização por dano moral. Porque aquela pessoa sofreu com aquela cobrança indevida. Aquela pessoa deixou de comprar produtos de primeira necessidade, deixou de utilizar o seu dinheiro da aposentadoria, aquele pedaço que foi retido pelo banco para pagar o que ele não devia, aquele pedaço ali, ele deixou de utilizar com as necessidades básicas do dia a dia dele, sabe? Então, vamos falar sobre isso. Como é que nós devemos, Jocélio, agir em relação a tudo isso? E para que vocês possam, a partir de agora, quando tiverem qualquer desconto na sua conta bancária, vocês saberem agir de maneira que é para dar certo, tanto a indenização para você receber aquilo em dobro, quanto a indenização por dano moral, pelo seu sofrimento, por você ter suportado aquilo ali na sua conta, mês a mês, durante sabe lá quanto tempo da sua vida. Empréstimos consignados, Jocélio, quando eles não são solicitados, que o cliente logo nota e vem atrás da gente aqui no escritório, a gente tem uma forma mais fácil de conseguir bloquear, né? Normalmente, quando é no primeiro mês, quando é mesmo antes de fazer o primeiro débito na sua conta, a gente consegue administrativamente devolver aquele dinheiro que entrou indevidamente na nossa conta e cancelar aquele empréstimo. Isso acontece, e aconteceu alguns dias atrás, com uma cliente minha, que no primeiro benefício, assim, antes mesmo de receber o primeiro pagamento, o Bradesco, disse sem querer o nome do banco, mas foi isso mesmo, já ligou dizendo que tinha um empréstimo acreditado na conta dela. E ela não sabia, ela não contratou, ela não assinou nada. A gente fica sem entender como é que isso acontece. Se o cliente não contratou, não assinou, não levou documentação, solicitou nada, como acontece? São muitas fraudes, sabe? É muita gente trabalhando em sistemas e fazendo isso diariamente. Então, o nosso conselho se você souber logo desse empréstimo, ver que foi depositado na sua conta um dinheiro que você não solicitou, então não gaste. Deixa aquele dinheiro lá, porque se de pronto você já for gastando, vai ser interpretado como aceitação. Então, você procura um advogado. Se você não conseguir fazer sozinho, diretamente entrando em contato com o banco. Essa minha cliente, ela pelejou, Jocélio, para fazer sozinha. Foi no banco e não conseguiu. Veio aqui, nós conseguimos, sabe? A gente tem que fazer boletim de ocorrência, tem que entrar direto com a central do banco, se identificar com o advogado e muitas vezes até já fazer uma ameaça ao banco, dizendo que a gente vai entrar na justiça. Se por acaso, Jocélio, aquela pessoa não sabia que dinheiro entrou, sabe? O dia a dia dessa pessoa, ele não é acostumado a estar olhando os extratos, então vai usando a aposentadoria, não sabe quanto foi que gastou.
sem querer, muito aos poucos, durante muito tempo, vai usando um pouquinho daquele dinheiro todo mês. E aí, depois, um momento, aquela pessoa nota, meu Deus, eu nunca fiz esse empréstimo que estão cobrando aqui na minha conta. Foi o que aconteceu. Você tem que procurar um advogado, tentar resolver isso aí, que esse caso aí é um pouco mais difícil. Mas se você não contratou, se o banco não tem como comprovar que você contratou, você nem notou que aquele dinheiro estava na sua conta, você muitas vezes gastou de boa fé sem nem saber, porque você tem um dinheiro caindo todo mês na sua conta. Então, você procura um advogado. A gente judicializa, Jocélio, e muitas vezes a gente consegue. Tanto dano material, que é aquele valor que a pessoa pagou de parcelas mensalmente, ser devolvido muitas vezes em dobro para a conta da pessoa e também um dano moral. Alguns juízes mais duros não querem dar dano moral. Alguns juízes mais duros só querem devolver o valor atualizado e não querem também dar em dobro. E desses casos, muitas vezes a gente recorre para o tribunal. E na grande maioria das vezes a gente também recebe depois que passa pelo tribunal, muitas vezes a gente consegue mudar para que a pessoa receba em dobro, para que a pessoa receba um dano moral. Além dos empréstimos, essas tarifas bancárias, que elas não são contratadas, que muitas vezes o cliente passa anos e anos pagando, sem ter noção de por que é que o dinheiro dele está vindo tão pouco no final do mês, quando ele vai tirar, ou no começo do mês, quando ele vai tirar seu aposento, sua pensão, seu benefício. Gente, essa cobrança, normalmente, é a taxa bancária, né, a tarifa não contratada, é um pacote de serviços. A taxa de manutenção da conta de salário, né, ou então de uma conta que você deixou lá no banco inativa. Essa conta, para o aposentado, essa tarifa, aliás, para o aposentado, ela tem que ser o mínimo, ou então ela não tem nem que ser cobrada. Se ela está sendo cobrada em um valor mais considerável e que a pessoa não autorizou, a pessoa não contratou, essa pessoa também tem direito, Jocélio, de não só solicitar o cancelamento da tarifa, e pedir o estorno dos últimos 5 anos, caso as cobranças realmente tenham sido indevidas. Mas tem muito mais direito. Tem direito de botar na justiça, no moral, e receber esse valor dos últimos 5 anos em dobro. Isso aqui é um serviço bancário que, uma vez não autorizado, uma vez não contratado, as instituições financeiras, elas têm que cancelar. E se não cancela por bem, cancela por mal. Se não devolve por bem, devolve na justiça. E essas pessoas têm direito de receber dano moral porque suportaram aquele dinheiro ser descontado da sua conta todos os meses, Jocélio Leite, sem ter nada em troca, indevidamente, abusivamente e sem contrato. Então, você, aposentado, não deixe isso acontecer com você. Procure um advogado que tenha a responsabilidade de dar entrada no seu processo e lutar pelos seus direitos. Isso é muito grave e está acontecendo cada dia mais. Olha, Jocélio, outra coisa que acontece demais, sem que a pessoa saiba que contratou, sem ter nem assinado nada, é o tal do seguro prestamista e outros tipos de seguro, seguro de vida, seguro saúde e títulos de capitalização. Em quase todos os extratos dos meus clientes que eles trazem quando estão com descontos indevidos aqui, eu vejo ou um título de capitalização, ou um seguro prestamista que ele fez um empréstimo, mas não autorizou seguro nenhum. Ele fez um empréstimo, mas não quis saber de seguro e o banco mesmo assim vincula o seguro ao empréstimo e a pessoa paga ou nas parcelas do empréstimo ou no descontado na sua conta todos os meses, sem nunca ter autorizado, Jocélio, sabe?
Então, isso é uma prática abusiva. O banco tem que devolver pela justiça o valor em dobro, sabe? Isso também, José, está no Código de Defesa do Consumidor. Tem o Banco Itaú, que ele tem umas cobranças mensais de PIC, sabe? Ou então seguro de vida. O Banco Itaú já fez muito isso com muitos clientes meus, que não são autorizados, e eles subtraem valores das contas desses aposentados todos os meses. Então, todo dia a gente recebe aqui no nosso escritório, já sério, essa questão desses descontos indevidos, seja em empréstimos, seja em seguros, né, de vida, seguro prestamista, seja em também seguro-saúde, que é também eles fazem que, na verdade, isso nem serve, as pessoas não sabem nem como é que utiliza isso. Também em previdência privada. A gente encontra muito isso nos clientes do Banco Bradesco, infelizmente. Esse tal de PIC no Banco Itaú. Sabe? As pessoas pagam, Jocélio, sem ter noção do que estão pagando, nem para que é que aquilo serve. Sabe? E, bem na verdade, essas pessoas nunca se utilizam desses serviços. Nunca se utilizam. E a questão desse seguro prestamista. Se a pessoa vier a óbito e não tiver passado algum tempo já que pagou esse seguro prestamista, não vai servir nunca, nem para os filhos, se a pessoa vier a óbito. Tem gente que paga de taxa de seguro aí. Eu, pelo menos, já vi extratos bancários aí de aposentados e pensionistas que passa de R$ 100 por mês. Oh, e taxa bancária? Como é que você recebe um salário mínimo e tem R$ 80 debitado na sua conta, de forma que você nem sabe para que foi aquele dinheiro, de taxa de manutenção de serviço bancário, Jocélio? R$ 80 para quem movimenta muito dinheiro. Sim. Então, essas pessoas que vêm sendo descontado isso há muito tempo, tem que procurar um advogado. Porque se for dar a entrada sozinho, fica mais difícil. Então, você procura um advogado que ele será restituído através da justiça com juros e correção monetária todo o tempo que ele pagou. Sim, pelo menos os últimos 5 anos, Jocélio, porque tem gente que está com isso aí a vida toda e nunca foi atrás. Mas, olha, os últimos 5 anos, a gente consegue muitas vezes até em dobro essa devolução desse dinheiro, porque é indevido. Dá uma grana boa e a gente também consegue a questão do dano moral, porque aquela pessoa, ela sofre com a falta daquele dinheiro, sabe, que estão tirando indevidamente, que a pessoa não autorizou. Isso é muito difícil, sabe? Então, eu não acho que a pessoa deve pedir nem somente no banco. Desculpa estar te cortando. Mas eu acho que a pessoa sempre tem que procurar um advogado. Porque o advogado ele consegue mais vantagens para você. Ele consegue reaver também essa questão do teu sofrimento, daquele que tu passou, depende desse dinheiro, e deixou de ter aquele dinheiro ali todo mês, na sua mãozinha, para você se vestir, para você comer, para você pagar os seus remédios, para você pagar o seu aluguel, fez falta de alguma forma? Você sofreu pela falta desse dinheiro e você teve tirado de você indevidamente, sem que você fosse lá e contratasse aquele pacote de serviço. Não tem justificativa um aposentado pagar um pacote de serviço que não seja o mínimo. E a depender da pessoa, o banco não pode nem cobrar. Em benefícios assistenciais, por exemplo, não é nem para cobrar taxa, sabe, Jocélio? Então, a gente sempre, muitas vezes, quando a pessoa diz, doutor, eu não quero entrar na justiça, sabe, porque as pessoas têm vários motivos, às vezes, que não querem quebrar a cabeça, não querem esperar. Aí a gente faz o pedido de contestação daquele desconto, para ter o ressarcimento. Eu digo sempre, doutora, me deixa na tela aí. Eu digo sempre, doutora, as pessoas, me bota na tela, eu digo sempre às pessoas que essas questões que a gente ingressa na justiça, a gente faz como se fosse colocar uma poupança, né? É só poupança, não, vai entrar na justiça. Se eu não receber, porque a pessoa muitas vezes são já de idade, mas
o neto, o filho recebe. Né? Não pode deixar os bancos, que são os que mais são beneficiados, né, financeiramente, são os que mais lucram. Os que mais lucram no Brasil são os bancos. Então não pode deixar. Se você tem seu direito, se você tem seu direito, esse cara não queria deixar de entrar na justiça. Que nada. Tem nada, é um direito seu. Tem que acabar com aquela. Tem muita gente, doutora, que tem aquela tradição antiga. Não queria botar na justiça. Mas justiça é para isso mesmo, para buscar seus direitos. Doutora, muito obrigado. O telefone da doutora Aguinalda está aí na tela, 99614-6078. Doutora Aguinalda é advogada especialista em Previdência Social. Direito bancário também, viu, José? Desculpe estar tomando a sua fala. Sim. Mas aqui no escritório nós temos advogado especialista em direito bancário e trabalhamos com tudo isso aí que a gente falou agora também, José. A gente tem conseguido salvar a conta, né, de muita gente, conseguido dar para elas esse dinheiro todo de volta, de maneira até mesmo dobrada, né, em dobro, e o dano moral também, José. A gente trabalha muito com isso. Tá certo. Doutora, muito obrigado, tá aí o telefone na tela, o pessoal geralmente quando me pede o telefone eu repasso, e eu quero agradecer, a gente vai voltar daqui a 15 dias trazendo esse trabalho importante que a senhora faz a bem dos aposentados e pensionistas, né? E muito obrigado e até a próxima quinzena, se Deus quiser. Até a próxima quinzena. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui hoje. Eu estava com saudade do programa do Jacélio Leite. Estou feliz. Obrigada demais. Estaremos aqui juntinhos daqui a 15 dias, se Deus assim nos permitir. E amanhã, amém, 11 horas, no programa do M Filho, na Rádio Campus FM. M Filho, quero mandar um abraço para M Filho. Amanhã será reprisado também essa entrevista sua aqui no programa Fique Sabendo. Que maravilha. Valeu. Obrigada. Um abraço, muito abraço, bem. abraço, Alisson. Um abraço. 13 horas e 31 minutos, 13h31. Vamos aqui rapidinho com os